E aí, jovens curiosos, se já estamos perdendo tempo fazendo coisas inúteis ou vendo milhões de vídeos e indo parar nas recomendações estranhas do YouTube, por que não perder alguns minutos no Senhor Curiosity, aprendendo 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em 10 minutos, mas que não são qualquer fato, e sim aqueles que vão te deixar totalmente impactado. Por isso e por muito mais, essas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. A cada ano, a indústria robótica vai se firmando em mais tarefas e setores. E, por exemplo, em Paris, foi inaugurada recentemente a pizzaria Paxi, uma pizzaria com um mestre pizzaiolo bastante peculiar. Esse robô tem a capacidade de preparar 80 pizzas por hora, e não só cozinha a pizza, como também a coloca na caixa e a corta em fatias diante do olhar atento dos clientes. Pedir desculpas pode ser desconfortável. No Japão, existem agências de desculpas, onde especialistas são contratados para se desculpar em nome de outros. Esses profissionais, chamados desculpadores, são treinados para qualquer situação e podem nos ajudar muito. Por que tão estranho o Japão? Porque, entre todas as aves que vivem no continente africano, o avestruz se destaca por ser a maior, podendo chegar a 3 metros de altura, apesar de não voar, corre incrivelmente rápido devido ao design das pernas, que aumenta sua velocidade. Você sabia que essa ave é a única no mundo com apenas 2 dedos, enquanto as outras geralmente têm 4? Sabemos que as flores existem graças à polinização, e as plantas têm diferentes estratégias para atrair as criaturas que fazem esse processo. E uma das mais especialistas nisso é a orquídea abelha, uma flor que tem uma aparência parecida com a desses insetos, e também um cheiro semelhante ao das suas feromonas, atraindo-os de uma maneira irresistível. Se você gosta de Ferraris e montanhas russas, então deveria visitar o Ferrari World. Este parque de diversões de Abu Dhabi, em Dubai, é o único no mundo inteiro dedicado exclusivamente a essa clássica companhia. E também conta com a montanha-russa mais rápida do mundo, simulando um carro de Fórmula 1. Os primeiros carros tinham características estranhas, mas eram vistas como práticas na época. Por exemplo, em 1959, o Fusca da marca Volkswagen tinha a opção de instalar uma cafeteira, e o legal é que ela vinha com xícaras de porcelana com base magnética, para que não caíssem do suporte quando o carro estivesse em movimento. Isso sim é interessante, amigo. Sabemos que, exceto na construção, é quase impossível dirigir um guindaste ou escavadeira. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, o parque temático Dick Dees oferece a chance de dirigir vários modelos desses veículos e escavar ou transportar cargas pesadas. Ao pensarmos em biscoitos da sorte, logo ligamos à cultura chinesa, mas você sabia que eles começaram a ser produzidos em larga escala nos Estados Unidos no início do século XX. A maioria dos filmes que conhecemos é de Hollywood, onde surgiram os grandes estúdios de cinema. No começo da indústria, os primeiros filmes tinham só uma cópia, e se ela se danificasse, não havia como recuperá-la. E é por isso que mais de 90% dos filmes feitos antes de 1929 são considerados perdidos para sempre. Os hipocampos, ou cavalos marinhos, são uma das criaturas marinhas mais adoráveis que podemos encontrar debaixo d'água. Mas, por serem tão pequenos, não são tão fáceis de avistar. Você sabia que o menor cavalo marinho tem o tamanho de um grão de arroz? Esse animal vive nas costas de Tóquio, Japão, mede até 15 milímetros e é chamado cavalo marinho porquinho do Japão. Sabemos que muitas plantas são tóxicas se as ingerirmos, mas algumas são tão perigosas que só de cheirá-las já podem nos causar dano. Um exemplo disso é a espécie Brugmansia, conhecida como trombeta de anjo. Inalar o aroma pode causar falta de ar e afetar o sistema nervoso, provocando alucinações e paralisia do sono. Fique longe das plantas, time! Sabemos que os mosquitos podem se alimentar de sangue de diferentes animais, incluindo os seres humanos, mas existe outro inseto voador que tem esse hábito. Falamos da mariposa vampira, pequena espécie da Ásia e parte da Europa que se alimenta de sangue. Embora, felizmente, mesmo com esse aspecto bastante intimidador, sua picada não representa perigo. No cinema, antes da sessão, assistimos a trailers dos próximos lançamentos. Mas você sabia que no começo das salas de cinema eles apareciam no final? É, sim. Mas como as pessoas não ficavam para assisti-los, decidiram que era melhor passá-los nos minutos anteriores ao início do filme. Se você gosta de festivais exóticos, deveria visitar a Coreia do Sul,
já que esse país celebra todo ano o Festival de Lama de Borion, um evento super divertido, onde durante 10 dias você poderá participar junto com milhões de pessoas em diferentes jogos e atividades, entre as quais está a curiosa luta na lama. Sabemos que os desertos quase não têm chuvas, e para as cidades próximas, isso pode ser um verdadeiro problema. Nos Emirados Árabes encontraram uma solução. Graças à tecnologia, é possível causar chuva artificialmente. Nesse processo, nuvens são semeadas com drones que geram descargas elétricas, o que acaba fazendo com que haja água nas regiões que mais precisam. Fiquem tranquilos, pois na natureza, o que é isso? Os Jogos Olímpicos modernos nos oferecem o melhor do esporte e também cenas clássicas como as cerimônias da tocha olímpica ou as entregas de medalhas. Você sabia que Tóquio 2020 foi a primeira edição a usar materiais reciclados nas medalhas, já que elas foram fabricadas com componentes de aparelhos eletrônicos em desuso que foram coletados em uma campanha nacional? As águas-vivas são um dos organismos mais antigos do planeta, já que vivem nos mares há mais de 500 milhões de anos, e uma de suas características mais surpreendentes é o grande tamanho que podem alcançar. Por exemplo, a espécie Rhizostoma pode passar dos 40 quilos e medir 3 metros de comprimento. Apesar de ser gigante, sua picada não oferece perigo aos humanos. Antigamente, muitas cidades eram construídas como enormes fortalezas para evitar que fossem invadidas. E um bom exemplo disso é o Forte de Jangira, na Índia. Você sabia que essa cidade nunca foi conquistada? 2 grandes lagos internos garantiam abastecimento sem sair. Algumas cidades se destacam mais que outras. Na Dinamarca, um arquiteto projetou um bairro em Brøndby Garden City com um design muito interessante. A ideia é que o bairro, ao ter uma forma circular e terrenos triangulares, faça com que os vizinhos tenham a obrigação de se relacionar e se dar bem com os outros vizinhos. Muitos animais pré-históricos eram muito maiores que os atuais. Você sabia que um parente do tatu tinha o tamanho de um Volkswagen Fusca? Sim, essa criatura, chamada Glyptodonte, vivia durante o Pleistoceno e podia chegar a medir 4 metros de altura. Aprendemos ao longo da vida que os egípcios costumavam modificar seus reis e figuras importantes. Mas, se há algo que pode nos surpreender ainda mais, é a enorme quantidade de animais e diferentes objetos que eram mumificados para que pudessem continuar vivendo com seu faraó no além. Desde simples cachorros até serpentes, macacos e cabras, tudo podia ser mumificado com um aspecto bastante intimidador. Se você sente um pouco de medo de altura, não deveria visitar o Monte Thor. Esta montanha no Canadá tem a maior queda vertical da Terra, com nada mais, nada menos que 1.250 metros. E o mais incrível é que ela tem um ângulo médio de 105 graus, ou seja, a inclinação é ainda mais acentuada do que qualquer abismo conhecido. Se falamos de carros de luxo com um design inconfundível, falamos da Cadillac. E você sabia que o nome dessa empresa é uma homenagem ao fundador da cidade de Detroit, nos Estados Unidos? Essa marca, fundada em 1902, teve a curiosa ideia de se inspirar no nome do fundador, Antoine de la Delamothe Cadillac. Vamos ver se você sabia disso, amigo. Os lugares abandonados têm aquela dose de mistério que atrai muitos visitantes. E um grande exemplo disso foi o bairro OVNI de Shanxi, em Taiwan. Um complexo de férias do fim dos anos 70, famoso pelo design de discos voadores e chamado de Ruínas do Futuro, ficou inacabado e foi demolido em 2010. Sabemos que a Índia se destaca por ter enormes templos e palácios, mas esse país também conta com uma construção impressionante sobre o mar, conhecida como a Ponte Bandra-Worli Sea Link. Na construção dessa incrível obra de engenharia, usou-se tanto fio de aço que daria para dar uma volta na Terra. Desde sua inauguração em 2010, o trânsito em Mumbai melhorou bastante. Atualmente, a construção avançou tanto que já se constrói prédios enormes em poucas semanas. Mas na França, um grupo de pessoas fanáticas por tecnologia medieval decidiu fazer um experimento e começou a construir um castelo usando os mesmos métodos que eram usados nas obras do século XII, sob o nome de Castelo Guédelon. Grande passatempo, amigos franceses. Os golfinhos se destacam por sua técnica impecável na hora de nadar e saltar ondas. E não é coincidência que essas criaturas sejam os mamíferos mais ativos do oceano e também os que menos dormem. Isso pode ocorrer porque sua respiração é voluntária, então só respiram acordados. Por isso, descansam com um olho aberto para permanecer alertas e subir para respirar ocasionalmente.
No meio das muitas transações feitas hoje no eBay, às vezes surge uma operação bem inusitada. Por exemplo, em 2006, um australiano tentou vender a Nova Zelândia. O preço no leilão desse país subiu além de $3.000 até a empresa perceber e retirar a oferta do site. Os animais que são caçadores usam diferentes técnicas para poder se alimentar, mas uma das mais curiosas é a de um pequeno crustáceo marinho. Estamos falando do camarão mantis púrpura, espécie que ataca golpeando com as pinças dianteiras a 80 km por hora, um golpe tão potente que consegue quebrar carapaças de outros animais e até os vidros dos aquários. Sim, que entre a coruja impressionada, vamos lá. Muitos animais têm um olfato muito poderoso que usam para caçar e se orientar. E você sabia que existe um perfume masculino que felinos como tigres e leopardos adoram? Estamos falando da colônia Obsession for Men, da Calvin Klein. Não é brincadeira. Até documentaristas usam essa fragrância para atrair animais selvagens às câmeras.